Bom, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início, então, ao nosso mini curso de hoje, né? Pelo que eu vejo aqui, acho que temos aí um certo coro que normalmente está fazendo o curso conosco, né? Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa. Estão me escutando bem? Sim? Professora. Não, está Sim. parecendo algum sinal aqui, mas tudo bem. Qualquer coisa, vocês me avisem, por favor, tá? Então, aproveitando, né, eu gostaria de reforçar com vocês que estão acompanhando, né, que quinta-feira, a próxima quinta-feira, então, né, surgiu um outro compromisso e com isso nós tivemos que adiar a nossa última aula, ela ficou para o dia 23, né, porque dia 21 é feriado, então, respeitando o feriado, né, então ficaria ali a conclusão, então, dessa disciplina no dia 23, tá? Então, só para deixarmos aí organizados, certo? Bom, Certo. então, nesse Professora, começo, pode perguntar, ver eu se já vou vocês tinham alguma iniciar a aula pergunta, com uma alguma dúvida. dúvida. Claro, fique à vontade. Quando a gente fala de testes de biocompatibilidade, porque eu penso muito no sentido de um material no sentido de material e equipamento, testes de biocompatibilidade para materiais, mas equipamentos também vão precisar de testes de biocompatibilidade, de acordo com a norma 10993. Sim, sim, E a gente se também. Tá. Ah, Pode continuar, desculpa. só terminando. Claro. E se esse equipamento, ele pode usar, se esse equipamento, ele pode ser usado com outro registro, outro material, por exemplo, uma solução. Nesse caso, os testes precisam ser em conjunto de biocompatibilidade ou só com o que vai ser registrado? Tá, vamos lá. Tá dizendo que esse teu equipamento tem acessórios, é isso? Além de acessórios, ele também vai ser indicado para utilizar com um outro registro, uma solução separada. Ele tem uma solução ainda separada, tá? Então, tu Hum. tem um equipamento, tu tem acessórios e tu tem uma solução, Isso. Mas aí, no certo? caso da notificação barra registro, vai ser uma notificação, provavelmente. Ah, tá, ele é classe 1 ou classe 2, ele é classe 1, é isso? Classe É, 2. classe 2, tá. Então, assim, com esse pensamento, né? Nós teríamos, então, que fazer a análise. Sempre o pensamento vai ser do conjunto mais complexo, aquilo que tem a maior complexidade e aquilo que tem o maior risco no momento que tu considera tudo que compõe o teu dispositivo, tá? Então, assim, analisando com a informação que tu me deu, que tu Uhum. me deste aqui, se a solução ela traz a maior complexidade, o maior risco, e é ela que vai entrar em contato com o paciente, é a partir dali que a gente tem que fazer os ensaios de biocompatibilidade. Eu estou dizendo ensaios, porque hoje a gente vai Uhum. discutir exatamente isso, né? Na verdade, a gente pode não precisar fazer todos os ensaios, a gente vai analisar os riscos relacionados com cada um dos elementos que estão compondo os materiais desse teu dispositivo, tá? Uhum. Mas, assim, como regra básica, tu sempre vai ter aquele que tem maior complexidade, aquela parte do dispositivo, aquela solução, aquele elemento que tem a maior complexidade em termos de biocompatibilidade, para que tu possa, então, considerar como ali a regra, né? Aquele ali é a regra, a partir dali é que tu vai trabalhar. Uhum. Entendi, professora. Tá bom, muito Tá? Não sei obrigada. se te respondi, senão a gente pode Não, tentar, conseguiu né, responder sim. um pouquinho a mais, né? E é algo interessante, né? Porque a gente muitas vezes vai trabalhar com produtos que são associados, dispositivos que são associados, né? Cara, a nossa maior preocupação ela vai sempre partir, né, quando for 3, 4, que daí a gente tem Uhum. riscos maiores e aí normalmente o nosso racional ele precisa de uma exigência maior, né? Mas hoje nós vamos conversar especificamente sobre isso, né? Sobre essa tomada de decisão, né? Esse caminho que pode ser realizado.
né, e de que maneira que a gente consegue fazer as escolhas, né, desses testes que podem ser necessários, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, já gravando já está, então, vou colocar o material aqui. Que já compartilhou tudo aqui. Compartilhar a tela. Aqui. Eu acho que na última aula nós não concluímos este material, né? Nós passamos pelo exercício, né? Fizemos um exercício aqui, daí quem depois quiser acompanhar a gravação vai conseguir, né, visualizar. Tivemos, então, um exercício, né? Alguns relatários conseguiram fazer bem, outros tiveram um pouco de dificuldade com relação ao exercício, mas a maior dificuldade não estava em si, em fazer, né, a identificação da matriz de categorização, e sim a maior dificuldade ela acabou ficando em reconhecer alguns desses elementos. Desculpa, esse aqui era o exercício, né? Reconhecer alguns desses elementos como dispositivo. O que é esse dispositivo e a natureza, né? Então, enfim, algo extremamente justificável para não conseguir fazer uma boa caracterização. E isso responde, né, um elemento muito importante que a gente precisa conhecer e entender o dispositivo com o qual nós estamos trabalhando, exatamente para que a gente não parta mais do princípio checklist, e sim de um racional teórico, um racional técnico-científico. Tá? Então, acho que nós encerramos a última aula com este exercício, né? E aí, nós tínhamos, então, a discussão a respeito desse fluxograma decisório, para a gente conversar como que nessa atualização nós precisamos pensar em termos de caminho para uma avaliação biológica efetiva, né, com extrema segurança, sem pensar naquela ideia de checklist, né? Então, sem pensar em ensaios, quais ensaios que eu tenho que fazer. Não é esse o pensamento que nós precisamos ter agora com a atualização. Bom, então como é que nós podemos fazer essas etapas e essa tomada de decisão, né? Nós vamos partir primeiro para a caracterização do dispositivo, né? Então, esse é, sem dúvida nenhuma, o ponto-chave. Eu preciso conhecer o meu dispositivo. A gente precisa de detalhes técnicos dele para que a gente consiga, então, ter uma boa tomada de decisão. Então, como a colega acabou de falar, deu alguns detalhes, mas o que é o mais coerente? Tá, mas espera aí, vamos ver de que é feito esse teu dispositivo, como é que é, o material dele, qual o processo de fabricação que ele tem, né? Esses elementos nós temos que saber para que a gente possa começar a conversar sobre os processos de biocompatibilidade. Senão, claro, a gente vai ficar só num genérico e a gente não vai conseguir trabalhar com assertividade como deve ser. Eu acho que eu vou fechar isso aqui para não atrapalhar, tá? Com relação, então, né, à identificação desses dados, né, pré-existentes, isso acaba sendo muito importante nesse momento. Por isso que uma revisão da literatura, uma análise do estado da arte desse dispositivo, né, em que nós conseguimos entender o histórico de uso dele, vai ser o básico para que a gente consiga construir essa trajetória regulatória, né? Então, é a base para que a gente consiga formular aí o nosso plano de avaliação e para com isso ter, então, realmente qual é o trajeto que nós temos que fazer na escolha de testes ou justificativa. Então, com isso, nós vamos ter ali, né, com estas informações, a definição da natureza e da duração do contato, que é a primeira caracterização que nós temos que fazer, né? Então, a partir da definição dessa natureza e da duração do contato, é que nós vamos conseguir, então, trabalhar, que é o que nós fizemos na última aula, que nós estamos conversando no exercício exatamente sobre cada um daqueles dispositivos, qual a natureza dele, né? Então, qual seria a caracterização que eu posso dar para ele? É um implantável,
né? Ele tem contato só com pele íntegra, com mucosa? É isso que eu primeiro preciso pensar. E aí, secundariamente, eu vou trabalhar também na questão da duração. É menos de 24 horas? É de 24 horas a 30 dias? Mais de 30 dias? Então, eu preciso definir primeiro a natureza e a duração do contato. E isso vai conseguir me permitir, né, dar continuidade nessa trilha. E aí, aquilo que nós estamos falando, né, desde o início do curso, o espelhamento com a ISO 14971, onde nós precisamos estar alinhados ao risco, pensando sempre nessa caracterização relacionada ao risco. Tá? Então, definida essa etapa inicial da natureza e da duração do contato, nós vamos poder partir para a próxima etapa, que é a identificação dos perigos e exposição. Então, nós vamos começar dentro desse processo de identificação. Tá? Então, quais são os possíveis perigos biológicos e químicos? A gente já fez uma análise da literatura e eu já consigo entender a natureza do meu dispositivo, eu consigo entender a duração dele e eu preciso entender o papel dele no indivíduo, né? De que maneira que ele interage com o indivíduo. Então, eu também preciso desta informação. Além da avaliação de exposição, então, eu preciso saber qual dose, qual o tempo, qual a frequência, qual a via. Nós estamos falando aqui de elementos que já são conhecidos, tá? Nós estamos falando de que pelo menos algum dos materiais daquele dispositivo deve ser conhecido. Ah, mas se for algo totalmente inovador, é uma molécula completamente diferente que está fazendo parte. Bom, aí, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter critérios muito mais rigorosos, né, das etapas para que elas possam ser efetivadas. Não que a gente não vá seguir essas etapas, porém, dificilmente nós vamos nos isentar da grande maioria dos testes, porque nós estamos diante de algo que nós não sabemos como vai reagir no indivíduo. Então, o olhar ele vai precisar ser um olhar extremamente conservador, comparativo, né? É isso que nós vamos fazer pensando da premissa da metodologia científica, tá? Então, quando nós estamos de posse dessas informações, né? Nós sabemos a dose, tempo, frequência, a via, e nós conseguimos definir o cenário de pior caso, né? Eu consigo fazer essa definição. O que seria o pior, né? Que poderia acontecer de risco para o meu paciente? Eu posso iniciar, então, o meu planejamento da caracterização química. Tá, mas a caracterização química, ela está lá na parte 18 da 10993, por que que eu vou passar para ela lá? Porque agora, né, não que isso já não existia no movimento, né, mas o racional teórico, ele parte da fundamentação na composição química. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Então, eu não preciso seguir um a um do que eu tenho numa lista, mas eu preciso fazer um racional teórico robusto para que eu consiga entender como que eu vou provar na prática cada um daqueles elementos que eu estou construindo. Então, dificilmente, acho que eu já falei nas aulas anteriores, nós vamos fugir da caracterização química. Até porque ela vai ser um elemento de altíssima segurança para o dispositivo médico. Posso fazer justificativa técnica? Posso fazer justificativa técnica com elementos que têm histórico de uso.
É possível? É possível. Estratégias regulatórias existem diversas que podem ser realizadas, né? Ao longo dos cursos, eu sempre faço uma fala. Existe uma meta que nós podemos ter, né? Que nós pensamos ali. É uma meta, como técnico, cientista, tu sabe o que seria o melhor de tudo a ser feito. Porém, quando a gente traz para a realidade, nem sempre a gente consegue cumprir 100% dessa meta. Nós vamos fazer o melhor possível e o melhor para estabelecer o processo de segurança. Então, eu não estou dizendo que não dá para fazer justificativa. Eu estou dizendo que um caminho mais seguro para que a gente consiga fazer uma avaliação biológica, né? Que seja assertiva, é começar por uma caracterização química, tá? Então, com isso, né, e principalmente se nós não temos dados daquele dispositivo que sejam extremamente confiáveis, a gente não pode abrir mão da caracterização química, tá? Então, eu espero que tenha ficado, né, claro para vocês que, eu não estou dizendo que ela é mandatória, que ela é obrigatória, mas eu estou dizendo que ela é a mais confiável para que o meu processo consiga se dar da melhor maneira possível, com segurança, para que eu não corra o risco de chegar lá na frente e aí, né, ter consequências graves. A gente vai falar com um pouco mais de detalhes hoje, né, logo na sequência, sobre a caracterização química, sobre alguns testes, claro. Dia. Vou deixar o áudio aqui, só para não esquecer de mandar o longo do dia. Eu acho que você viu sobre um orçamento que eu pedi para a Giovana. Oi, acho que entrou uma coisa. Bom, com relação, então, à caracterização química, né, nós vamos falar um pouquinho sobre os testes. Eu não vou conseguir entrar em detalhes sobre eles com vocês, até porque são muitos testes e eles dependem do tipo de material, então não é essa a intenção. Mas como a gente consegue montar um racional para tomada de decisão, que é isso que vocês têm que fazer, né? Vocês precisam saber como tomar uma decisão diante do dispositivo médico que vocês estão trabalhando, porque vocês vão trabalhar com diferentes tipos de dispositivos médicos. Então, o primeiro elemento que nós vamos ter e que nós vamos ver em mais detalhes são os extraíveis e lixiviáveis, tá? Então, com relação a eles, por que eles se tornam algo importante? Porque vão ser os materiais, as partículas que vão ser liberadas daquele dispositivo, de forma forçada ou não. Mas é aquilo que, quando em contato com o meu paciente, o meu dispositivo pode liberar. E é exatamente isso que me preocupa. Porque se meu dispositivo ele começa a liberar íons metálicos, isso vai acabar indo para a circulação do meu indivíduo, caso ele tenha um implantável. Então, vai ser um elemento chave dentro desse processo para que a gente consiga entender, né? Agora, eu preciso, né, sempre pensar quanto que esse meu dispositivo vai estar em contato, né? Então, começa na caracterização, tá? Mas, de qualquer maneira, vai me trazer aqui uma informação fundamental a respeito do meu dispositivo, tá? Outro elemento que eu preciso levar em consideração da caracterização química é a quantificação e a identificação de substâncias. Nós vamos ver que muitos dos testes que são realizados na caracterização química, eles são análise por cromatografia, tá? Por exemplo, né, eu vou fazer uma cromatografia gasosa, uma cromatografia líquida, né, independente de que tipo de cromatografia que eu possa fazer, o pensamento ele vai ser em separar frações, ou seja, eu vou conseguir pegar e separar a composição daquele meu material
para exatamente eu conseguir, decompondo ele, entender quais materiais que estão ali que podem trazer um risco de toxicidade para o meu paciente. Então, a quantificação e essa identificação de substâncias vai me permitir pensar sobre a avaliação do risco toxicológico, que é o próximo passo, né? Eu vou ter elementos para pensar como é que vai ser o próximo passo, tá? E é por isso que, na sequência, eu vou precisar já me embasar sobre os limites toxicológicos para que eu possa, então, agora sim, compor a avaliação toxicológica. Então, vejam que a caracterização química e a avaliação toxicológica, elas estão unidas no mesmo racional teórico. Porque eu faço a caracterização química para ver quais elementos que estão no meu dispositivo e identificar, quantificar, para que eu possa entender quais são os níveis de segurança que eu tenho, né, de risco que eu tenho com relação a estas substâncias que estão ali, para que eu possa comparar com o que é tolerável e, com isso, montar a minha estratégia de avaliação toxicológica. Né? Então, por isso que a caracterização química se tornou um pilar importante dentro do processo de avaliação da segurança biológica, porque eu consigo, a partir dali, mapear quais são os elementos, quais são os materiais, e desses materiais, o que eu sei que gera toxicidade, qual é a quantidade, é detectável, não é detectável, é isso que eu vou precisar pensar na próxima etapa, tá? Então, uma vez de posse do que eu sei, o que tem no meu dispositivo, agora eu preciso pensar como que esses materiais interagem com o meu paciente. Então, a avaliação toxicológica, ela faz a integração dos dados químicos com os dados biológicos. E muito mais do que hoje ser um teste, né, eu consigo, através da avaliação toxicológica, trabalhar no racional, um cálculo que eu posso fazer para que eu consiga entender se aqueles materiais trazem risco toxicológico ou não. Então, sem dúvida, aqui está um dos maiores desafios dentro dessa análise da avaliação de segurança biológica, da construção da segurança biológica do teu dispositivo, tá? Porque aqui tu precisa pensar nessa interação e aqui tu precisa entender sobre essa interação, tá? Então, vai se fazer a avaliação do risco biológico, né? E a partir do resultado que nós tivermos aqui, nós vamos então observar se há necessidade de ensaios biológicos, né? E aí nós vamos pensar se nós vamos fazer uma citotoxicidade, se precisa fazer uma análise de sensibilidade, se precisa, né? Quais são os elementos daqui para frente que vão precisar ser pensados para que a gente consiga construir, então, esse nosso racional, tá? E aí nós vamos poder também trabalhar, né, com justificativa baseada em risco. E é aí que vem uma literatura robusta que consiga nos dar suporte para essa justificativa, tá? Já que nós vamos trabalhar com a ideia de os ensaios, eles já não são mais uma obrigatoriedade de checklist. Agora, nós precisamos pensar num racional técnico-científico embasado na caracterização química, embasado na avaliação toxicológica, que justifique tanto ensaios quanto literatura. É isso que a gente vai precisar trabalhar, tá? Então, frente a este caminho, né? Como eu disse, não é algo que a gente precisa tomar, né, de maneira fechada. Isso é uma sugestão, inclusive uma sugestão que é dada pela atualização da ISO
para que a gente venha fazer com este caminho, né? Para que a gente consiga tomar essa decisão regulatória. E a pergunta que a gente precisa fazer para tomar essa decisão regulatória, qual é o risco real baseado em exposição? É por isso que eu estou trabalhando esses 2 elementos agora. Porque a minha preocupação é a frequência de exposição. É isso que eu preciso ter, né, como entendimento central. Quanto que o meu paciente vai estar exposto, qual a frequência que o meu paciente vai estar exposto a esse dispositivo. E como é que eu consigo garantir que ele mantenha, né, esse dispositivo dentro da conformidade que eu estou propondo dentro da fábrica, lá no metabolismo do indivíduo. É isso que eu preciso conseguir traçar e entender durante esse processo. Certo? Tranquilo esse fluxo decisório? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo. Tranquilo? Então tá. Eu acho que essa daqui é uma das grandes mudanças que nós temos, né? Não que elas já não estivessem nas edições anteriores, mas algo que fica muito claro qual é o caminho que a gente precisa tentar traçar, tá? Então, isso acaba nos trazendo, né, essas informações. Bom, então, a gente precisa partir, né, do princípio que nós estamos tentando não realizar ensaios excessivos, principalmente quando nós estamos falando em ensaios em animais, e que temos alternativas, claro, métodos alternativos, in vitro, químicos, que podem nos auxiliar, e também temos a literatura que pode nos trazer, desde que bem feita, né, essa análise na literatura, para que a gente consiga compreender equivalência e uso né, desses dados que já existem, trabalhando, então, num histórico, né, não do material, mas um histórico do uso desse material no indivíduo, né? Eu acho que esse é o principal pensamento que a gente precisa ter. Então, com relação a critérios de equivalência, para que a gente consiga, né, trabalhar com eles, né? O que nós precisamos pensar um pouco, né? Na questão da composição química, né? É importante que ela é o nosso pilar dentro desse processo de avaliação de segurança biológica. Então, eu preciso que a composição química ela seja compatível, ela seja equivalente. Então, qualitativamente e quantitativamente comparável. Então, por isso que eu preciso desmembrar esse meu dispositivo e demonstrar que ele apresenta os mesmos materiais de outro que já tem, né, um uso consolidado, tá? Então, eu preciso que os mesmos constituintes, né, relevantes, eles existam para que essa equivalência ela possa ser aceita, e a ausência de diferenças com impacto biológico ou toxicológico. Então, não quer dizer que eu não possa ter alguma diferença, porque normalmente quando a gente trabalha com critérios de equivalência, nós estamos trabalhando com melhorias, com implementações, né? Não necessariamente nós estamos trabalhando com um produto exatamente igual. Nós podemos estar trabalhando com algum produto que ele um dispositivo que ele está tendo uma melhoria, né? E essa melhoria vai ter que ser comprovada, né? Tanto na avaliação biológica quanto na avaliação clínica. Mas nós temos ali algum elemento novo, né? Algo que pode ser colocado, então, como novo. No entanto, se ele não trouxer esse impacto, eu posso continuar trabalhando dentro da análise de equivalência, tá? Então, é preciso um estudo
a respeito dessa noção de equivalência que nós estamos impondo que está acontecendo, né? Por isso que tem que ter muito cuidado, isso tem que ser muito bem feito com a análise da literatura. Eu sempre bato na tecla, né? Que sejam feitas revisões sistemáticas, que seja feita análise estatística, então, utilização muitas vezes de uma meta-análise para que tu consiga fazer uma caracterização que seja adequada e que seja com uma robustez científica, né? É o mínimo que a gente pode fazer quando nós estamos tentando trabalhar dentro de um processo de equivalência, tá? Para que realmente a gente consiga ter a segurança necessária para daqui para frente trabalhar. Porque, como vocês puderam ver, com relação ao fluxo decisório, eu tenho a caracterização química como primeiro elemento, né? Então, a questão do processo e histórico de fabricação, né? Tem que ter um processo produtivo que seja semelhante, que seja comparável. Então, normalmente, quando a gente trabalha com as tabelas de equivalência, é exatamente isso que a gente tenta compor, né? Em cada um dos detalhes das características técnicas, das características de desempenho, das características biológicas, nós precisamos, né, deixar claro que o processo produtivo ele é comparável, né? Esterilização e condições de armazenamento, elas são equivalentes, até porque dentro, né, da nossa avaliação de segurança biológica, nós também precisamos da validação dos processos de esterilização, quando, né, tiver esse item, né? Então, é importante que a gente consiga respeitar o processo produtivo. E a forma física e condições de uso, né? Nós precisamos que se tenha uma geometria, uma área de contato, uma via de exposição que sejam comparáveis, ou se existir alguma alteração, que ela não seja uma alteração altamente significativa para impactar na questão da natureza e da duração do contato. Porque o que eu já vi, quem tem experiência e já deve ter também trabalhado, que às vezes quando tu estás com um dispositivo e existem algumas diferenças com relação, por exemplo, a um parafuso, a uma âncora, né? Alguns elementos assim, a gente não tem exatamente um mesmo design, mas as áreas de contato, elas são as mesmas, a natureza é a mesma, a duração de contato é a mesma. Às vezes é só uma questão de encaixe que se tem, porque é mais de um, né, acessório acoplado. Então, dentro desses processos, a gente precisa, com muita calma, trabalhar em justificativas, demonstrando que aquilo não vai gerar um impacto com relação à natureza e à duração do contato, né? É uma possibilidade, é uma alternativa que se tem, tá? Com relação, né, ao perfil de exposição, sem dúvida, é um dos elementos mais importantes que a gente tem, porque aqui nós estamos falando, né, na questão da avaliação toxicológica, né? Então, o perfil de exposição, a frequência de exposição, dose, liberação, independendo de como for o dispositivo, precisa ser equivalente, porque isso vai ser a base da construção do racional. Então, eu não posso ter discrepâncias. Bom, mas se eu tiver, desde que eu tenha justificativas que sejam plausíveis, né? E quando a gente fala em justificativa com relação à equivalência, preferencialmente elas têm que trazer benefício, né? E a gente prova que não há inferioridade com relação a o que nós estamos, né, desenvolvendo nesse dispositivo com relação ao que já há no mercado, né? É isso que existe a tentativa para se realizar. Bom, a questão da justificativa, né, de equivalência biológica para conseguir fazer com que haja essa justificativa. Tem que ser bem trabalhada, né? Uma justificativa química, mesma composição e perfil de extraíveis e lixiviáveis. Então, eu preciso apresentar de forma robusta que existem esses dados e que nós temos o mesmo perfil.
Física, né? A forma, a área de contato, superfícies, os fatores que influenciam na liberação. O processo, então, esterilização, fabricação, condicionamento, né? Todo procedimento, ele precisa ter equivalência. E, sem dúvida, né, um dos mais importantes que eu uso, a questão da natureza, a duração, né, a questão da duração da exposição, incluindo a acumulada. Então, eu preciso pensar na frequência de exposição. A população, ela precisa ser a mesma. Então, meu dispositivo, eu só tenho testes em adultos na literatura, mas o meu dispositivo é para criança. Então, é difícil para eu conseguir ter uma boa justificativa, né? Considerando o mau uso previsível, pois o mau uso previsível ele está, então, na atualização da ISO como um elemento importante. E aí, essa equivalência, ela precisa ser suportada por caracterização química e avaliação toxicológica, tá? Então, trabalhar na equivalência não significa que eu não precise fazer esses testes. Então, eu vou ter que ter uma tomada de decisão muito importante se eu tenho efetivamente um dispositivo que ele apresenta, né, as características que são altamente justificáveis para que eu não precise fazer ensaios. Mas pode ser uma decisão altamente arriscada, né? Não fazer caracterização química, né? A avaliação toxicológica, a gente vai ver que a gente consegue calculá-la, né? Então, é possível que a gente consiga fazer o cálculo, mas a caracterização química é difícil. Bom, então, né? Como é que a gente justifica as isenções, né? A não execução, né? Como é que eu consigo os waivers? Eu consigo justificar para não precisar realizar os ensaios, tá? Nós vamos falar disso agora, falando um pouco mais dos ensaios, mas de qualquer maneira, de uma forma um pouco mais geral, né? Justificativa suportada por normas e guias regulatórios aplicáveis, então, é colocar a regra debaixo do braço e trabalhar em cima da regra. Eu confesso que eu não sou muito confortável com esse tipo de processo, porque o mais importante é a gente conseguir ter um racional técnico, né? Técnico e científico. Esse é o mais importante, porque às vezes a gente cumpre o que tem que ser feito, entrega, mas a gente não entregou aquilo que é seguro, tá? Então, a gente precisa, sim, respeitar, mas cuidado, para não ser só isso também, né? Porque daí volta a ser só o checklist. Dados químicos robustos, né? Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um dos elementos mais fortes que a gente tem, e a avaliação toxicológica, tá? Então, essa dupla, ela é muito forte para qualquer tomada de decisão. Compatibilidade com o tipo de contato e duração de exposição, né? Então, se nós temos robustez de literatura que consegue nos trazer mesma natureza de contato, a duração de exposição, mesma frequência, eu consigo, então, né, justificar não realização do teste. Histórico clínico de uso seguro do material, então algo que já está muito bem estabelecido, que já apresenta muitos estudos clínicos, follow-up de muito tempo, a gente consegue ter ali um bom racional para conseguir trabalhar, né? Literatura científica com dados toxicológicos relevantes, então, desde que a gente consiga levantar esses dados e trabalhar com esses dados, né, de forma a comprovar com robustez, muitas vezes estatística, nós conseguimos também nos isentar. Avaliação e justificativa técnica adequada com suporte toxicológico. E esse é um elemento muito importante, tá? Por isso que eu sempre coloco que é fundamental a gente trabalhar muitas vezes com uma equipe. Nem sempre a gente tem toda a equipe no local, mas, né, tentar trabalhar em parcerias, em colaborações,
porque é muito arriscado a gente tentar fazer tudo sozinho, sem expertise, né? Talvez ainda se permita que esses processos eles possam ser feitos por indivíduos que são, de certa forma, até leigos dentro do assunto, tá? Por que eu digo de certa forma leigo? Porque não estudou com robustez a questão toxicológica de forma ampla para poder trazer ela para essa discussão. Porque um dos grandes bases que nós temos é a toxicidade. É dela que vai partir as outras ramificações. E se a gente não entende sobre isso, nós estamos com uma fragilidade muito grande. E nem todos são obrigados a entender profundamente isso. Por isso que eu disse que precisa trabalhar de forma, muitas vezes, multidisciplinar, né? Então, é preciso ter atenção com relação até onde a gente consegue ir. Se eu não consigo ir, eu preciso me aprofundar, tá? Bom, aqui eu tinha passado para vocês o exercício, então, na última aula, né? Que era para vocês estarem fazendo. E hoje vou passar mais uma parte desse exercício, portanto, eu peço que vocês construam esse exercício, né? Eu coloquei ele no WhatsApp também, então, para quem está acompanhando ali no WhatsApp, eu fui colocando, né, cada um deles ali no WhatsApp, que acho que estava com uma questão do material, né? Então, eu fui colocando ali para que vocês pudessem ir trabalhando, tá? Então, esse aqui foi mais um que foi passado para vocês, né? O segundo, para que vocês pudessem estar compondo, então, esse exercício, que é um exercício, então, ao longo, né? A longo prazo do nosso curso, tá? Tranquilo? Então, esse aqui, na verdade, era o materialzinho da última aula, que ficou faltando um pouquinho, né? Toda aula fica faltando um pouquinho para a gente terminar, né? Mas foi isso que nós trabalhamos, então, na última aula, com relação a, né, falar sobre gerenciamento de riscos, sobre a questão de fluxograma decisório, né? E agora nós vamos trabalhar efetivamente com relação aos testes. Dúvidas por enquanto, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de colocar nesse respeito desse material? Tá tranquilo? Tranquilo. Enquanto sim. Que bom. Tá. Então, vamos para química. Todo mundo gosta de química aqui? Química, bioquímica? Ninguém respondeu, acho que Gostar. ninguém. Gostar é uma palavra forte. Ai, como assim? Eu amo, sou professora. Olha, há mais de 15 anos sendo professora de bioquímica básica, bioquímica clínica, toxicologia. Nossa, é a base mais bonita para que a gente possa entender o que acontece no nosso metabolismo. É lindo, 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 lindo. A química é maravilhosa, né? Mas, enfim, né? Não posso dizer nada, sou contaminada por isso. Né? Mas, assim, não precisa ser completamente apaixonado por química, bioquímica e toxicologia, mas precisa entender algumas interações que acontecem, né? Então, é importante para conseguir se estabelecer um racional. Até porque essa construção, ela não é mais uma construção apenas documental. Eu acho que já ficou claro para vocês isso, né? Ela é uma construção para a segurança do paciente lá na frente. Então, por isso que a gente precisa ter um trabalho fundamental aqui nesse início, para conseguir exatamente não errar em processos que são básicos. E ninguém está dizendo que não vai ter erro, porque a ciência ela trabalha exatamente com erros e acertos, não resultado também existe, né? Também é um resultado. Só que a gente precisa tentar se prevenir, precaver com maior suporte possível para que a gente não venha a cometer erros, né? E nem pensar em cometer erros graves, né? Estou dizendo que não venha
pelo menos erros calculados a gente pode ter, né? Justificados matematicamente, para que a gente consiga fazer o melhor. E é por isso que quando a gente retoma, então, nessa questão estratégica, né? Como esse materialzinho ia começar a aula de hoje, a ideia é retomar, sempre retomar, né? Então, vamos retomar um pouquinho o princípio fundamental, que é a parte 1, né? Onde nós voltamos, e vocês também já estão cansados de saber, né? Na abordagem baseada em risco. E é por isso que a avaliação de risco toxicológico veio para cima, né? Por isso que a caracterização, né, química veio para cima, porque esses são os elementos que são base para a gente conseguir descrever o risco. E é por isso que a gente precisa alinhar, né, esse processo com o gerenciamento de risco e considerar o uso pretendido e o uso indevido previsível. Né? Então, ou o mau uso previsível. Né? Eu preciso considerar esses elementos. E a atualização, ela reforça esse processo. Eu tenho, então, como primeira etapa, fazer a caracterização do tipo de contato, pele, mucosa, sangue, sem implante, né? Tanto que a gente teve uma mudança com relação à tabela, né? Já conversamos isso nas primeiras aulas, quais eram as alterações que nós tínhamos, né? E aí nós precisamos manter a análise desse tipo de contato. E a duração do contato, pensando num elemento que é exposição, frequência de exposição, tá? A duração do contato, ela tem que ter esse enfoque, frequência de exposição, porque isso é que vai balizar a necessidade de fazer os testes adicionais, né? E aí nós vamos ver se é limitado, menos de 24 horas, prolongado, 24 horas, 30 dias, longo prazo, por mais de 30 dias, né? Então, essa é a primeira análise que nós temos que fazer. Né? Então, o que vai importar, né? O que a gente consegue ver nesse sentido, o que importa? Bom, uma exposição total e cumulativa, então a frequência importa. Integração com os dados químicos, então os dados biológicos, eles precisam estar integrados aos dados químicos. É por isso que a caracterização química, ela vem tomar a frente agora de todo o nosso racional. Substituição de testes por justificativa científica, isso não está dizendo que eu estou isento completamente dos testes. O que está me dizendo é que eu não tenho mais um checklist de ensaios, que eu tenho agora que substituir esse checklist de ensaios por uma robustez científica e análise de evidências. É muito mais difícil. E isso é o que vai precisar estar na consciência de todos. Eu não estou me isentando de fazer testes e com isso facilitou. Não é isso. Eu preciso justificar cientificamente de forma robusta o porquê que eu não estou fazendo teste. E por que então eu não faço mais teste? Por quê? Porque a gente sabe que a grande maioria dos testes, como nós vamos ver, ainda utilizam de animais, nós vamos falar de modelos alternativos, mas isso ainda é um limitante e não é bem visto, né? Então, por isso que a gente precisa fazer essa construção em que o racional ele vai substituir os testes. Os testes são feitos para a prática. Os testes não são a base da informação. Né? Eles são feitos para provar alguma coisa que tu já racionalizou antes. Né? Então, trabalhar muito bem a teoria para ver se a prática vai ser ou não necessária de ser realizada. Né? Estrutura mais alinhada à gestão de risco, né? Então, isso a gente sabe, é o espelhamento, isso já está extremamente claro. Definição dos endpoints biológicos, né? Então, nós temos ali elementos que precisam ainda ser, né? Os endpoints, eles ainda estão ali, mas nós vamos estar trabalhando na questão
risco biológico, né? Agora, é isso que nós precisamos comprovar. E a conclusão de segurança biológica do dispositivo. Isso também é muito importante, né? Nós queremos que o dispositivo ele demonstre segurança no indivíduo e não mais apenas só o material, né? Que o material é biocompatível. Então, não temos mais esse pensamento. Então, feita, né, essa avaliação aqui para que a gente consiga entender um pouquinho melhor que a ISO atual nos traz, né? Agora tentar lembrar um pouquinho mais a respeito da caracterização química, trazer um pouquinho mais sobre ela. Como eu falei para vocês, né, pessoal, não vou ter condições de falar para vocês sobre todos os testes, como eles são feitos, né? Também eu não domino todos os testes que têm que ser feitos para todos os dispositivos. Eu entendo, interpreto o que eles representam, né? Mas à medida que a gente vai, né, trabalhando com frequência, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre ele. Mas o mais importante não é decorar o que cada um dos testes pode fazer. O mais importante é a gente conseguir entender qual o resultado que ele vai nos dar e interpretar esse resultado, né? Esse é o ponto mais complexo que a gente vai precisar trabalhar. Então, pensando como ponto de partida, né, a caracterização química como esse pilar, então, no processo de avaliação da segurança biológica, eu preciso primeiro definir a estratégia de caracterização dos materiais do dispositivo, né? Eu vou precisar analisar qual é meu dispositivo para ver de que maneira que eu consigo analisar os materiais que o compõem. Então, qual seria o melhor método para eu conseguir fazer essa análise se eu vou fazer, então, um ensaio, né? Se há necessidade de fazer o ensaio. Então, é importante identificar as substâncias que estão presentes e aquelas que são potencialmente liberáveis. Isso aqui a gente consegue estudando na literatura, né? Aprendendo sobre os materiais que compõem aquele dispositivo. Então, eu consigo extrair esse escopo de caracterização, né? Ao obter a composição do material. Então, quais são as matérias-primas dele? Eu consigo, através da matéria-prima, entender qual o potencial que ele tem de liberação, quais os riscos desses materiais, né? Aditivos e auxiliares de processo, então, tudo aquilo que também vou compor junto, né? O quanto, porque muitas vezes a gente fica na matéria-prima, mas e os adjuvantes, e aquilo que está compondo, né, como aditivo. Eu também preciso considerar nessa caracterização. Pode fazer diferença lá no final, né? Resíduos de fabricação são fundamentais, né? E aí eu preciso muitas vezes promover esse cálculo, né, da incerteza. É isso que nós vamos ver, que nós vamos precisar prestar atenção. Contaminantes, né? Então, os possíveis contaminantes que pode ter dentro desse processo e produtos de degradação. E aí, quando a gente entra em produtos de degradação, a gente pode partir para outras partes da ISO, né? Então, é isso que a gente vai precisar analisar. Muitas vezes, a gente vai partir para a análise da avaliação de degradação, eu vou partir para os pacotes relacionados com polímero, né? Com elementos que consigam explicar um pouquinho melhor do meu dispositivo e tem o seu regramento que vai precisar também ser analisado, tá? Aqui a gente está tentando ir, né, num racional hierárquico, né? Mas eu vou precisar abrir daqui um pouquinho para conseguir entender quais as chaves que também vão ser necessárias para pensar. E os produtos de degradação, eles precisam ser analisados para que eu possa ver quais testes que também vão ser necessários nos produtos de degradação. Bom, e aí vem dois elementos que são fundamentais, né? E quando a gente trabalha com eles, né? Um deles vai ser
mandatório, que são os lixiviáveis, né? Por quê? Primeiro, né? O que são extraíveis? São aqueles materiais que são extraídos em condições forçadas, tá? Então, é quando eu, então, forço a extração daqueles materiais no dispositivo. Enquanto que o lixiviável são aqueles que são liberados em condições clínicas. Ou seja, ele está mais ligado à realidade dentro do paciente, tá? Porém, eu preciso pensar que muitas vezes o processo do extraível consegue me dar uma ideia de biomecânica, por exemplo, de reações não estáveis, não estáticas, né? Então, dependendo do que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma âncora, tenho um parafuso, tenho, né, uma prótese, eu preciso pensar que ela não vai estar estabilizada, ela vai estar em situação forçada. Então, isso é muito importante que a gente consiga estudar do material para ver realmente o que vai ser relevante, porque senão eu vou olhar e vou dizer assim, não, os lixiviáveis, eles são mais importantes, mas eu também, dependendo dos aspectos, né, eu vou ver que os extraíveis, eles são fundamentais. Então, né, vamos colocando aqui o pensamento de que ambos vão trazer informações muito significativas para a caracterização química, né? Então, por exemplo, aqui, né, nos extraíveis, resíduo orgânico, como um solvente residual, um lubrificante, né? Então, pode fazer uma cromatografia gasosa, né, uma espectrometria em massa, e após extração agressiva. Então, faz uma extração agressiva e faz a cromatografia e consegue daí ver quais são os elementos residuais que estão ali, né? Com relação aos lixiviáveis, a gente vê muito a questão dos íons metálicos, por exemplo, né? Onde nós vamos ter ali o cobalto, nós vamos ter o cromo, nós vamos ter, né, o titânio, que são elementos muito comuns que são utilizados em dispositivos médicos. E aí nós vamos conseguir ver, então, né, teste de corrosão, desgaste, né, quais são os lixiviáveis após, né, essas situações. Então, sem dúvida, né, nós temos que ter aqui como um ponto de atenção extraíveis e lixiviáveis. Dificilmente a gente não faz. Dá para aproveitar de outros dispositivos semelhantes, dá, dentro de um bom racional, desde que a gente consiga comprovar uma boa equivalência, a gente até consegue trabalhar, então, com o aproveitamento, tá? Mas eu tenho que ter total certeza de que são materiais idênticos, tá? Isso aí vai ser fundamental. Nós não vamos ler toda essa tabela, né? Porque senão também a gente não termina hoje, né? Então é só para mostrar para vocês como existem técnicas diferentes, tá? Então tem diversas técnicas, a grande maioria aqui que a gente vai ver é de cromatografia, né? Líquida, gasosa, né? Espectrometria de massa, né? Então, assim, nós vamos ter diferentes técnicas, né? Vai ter calorimetria, dependendo do que vocês vão utilizar, para que se possa, então, analisar o teu composto específico. Então, se vocês, né, não sabem ainda, né, se vocês não têm, né, esse conhecimento, é importante que vocês conheçam quais são os compostos do teu dispositivo, para que possa se escolher, então, né, qual técnica que pode ser realizada, tá? Então, análise para que isso consiga dar conta ali de uma estratificação para que cada componente que esteja ali no teu dispositivo consiga ser mapeado, pelo menos dentro do que é conhecido, tá? Então, a ideia de mostrar para vocês, né, essa tabela é para que vocês vejam, existem múltiplas técnicas que a gente pode escolher, dependendo do tipo de componente, né? Então, eu preciso primeiro avaliar
quais são os compostos, se eles são voláteis, se eles são orgânicos de baixa e média volatilidade, se eles são polares, termoláveis. Então, tudo isso é preciso analisar previamente para que eu possa escolher qual vai ser a minha técnica de detecção, né? Felizmente, a gente já tem muitas dessas informações na literatura e que vão nos indicar qual é a melhor técnica, a técnica mais recomendada, para que a gente consiga fazer a nossa testagem, né, com segurança, tá? Então, mais nesse sentido aqui para mostrar para vocês, né, esse panorama geral. Depois não cai na prova, não se preocupem, que a gente não vai correr esse risco. Bom, agora sim, né, aquilo que nós precisamos saber, né? Então, isso sim, eu posso não saber especificamente cada detalhe do teste. Depois eu tenho que estudar. Se eu fiz aquele teste, se eu escolhi aquele teste no meu dispositivo, eu preciso estudar sobre ele, eu preciso entender como é que ele é para que eu possa discutir o resultado, né? Eu não preciso saber sobre todos os testes, mas eu preciso entender o que foi feito, tá? Principalmente se eu estiver analisando um laudo, né? Então, isso vai ser fundamental. Mas, para que eu consiga ter a tomada de decisão com relação à caracterização química, eu preciso, né, entender como é que é essa avaliação de risco, né? Como é que eu consigo determinar esse limiar de avaliação de risco, tá? Então, eu preciso, baseado na estrutura química, né? Então, por isso que eu estou fazendo a caracterização, para entender qual é a estrutura química ou as diferentes estruturas químicas que compõem, então, o meu dispositivo, e com isso analisar o potencial toxicológico dele. Tá? Então, essa é a primeira identificação que eu preciso fazer. Eu vou trabalhar, então, com um limiar, né, toxicológico. E esse limiar, a literatura ela já nos traz essa categorização, né? Nós já temos essa categorização, que é, então, uma classificação que nós chamamos de Kramer, tá? Essa classificação, ela vai ser 1, 2 ou 3, e onde ela vai trazer um risco baixo, médio ou alto, baseado, então, nesse limiar toxicológico, né? Que nós vamos ter, então, né, de acordo com o que a gente consegue identificar, principalmente na literatura, no que já é conhecido. Né? O que ele vai nos trazer? Ele vai nos trazer, então, uma concentração em dia da nossa exposição, ou seja, aquilo que nós podemos ter de exposição a um determinado material, né, a um determinado metal, o quanto que a gente pode ter de exposição. Daí vocês vão perguntar de onde que veio essa informação, né? Ah, tá, da literatura, mas de onde que veio essa informação? Inicialmente, os testes, eles foram feitos maciçamente, mas com doses, com toxicologia relacionada para conseguir identificar de diferentes materiais. Então, por isso que nós conseguimos hoje ter uma robustez de informação para trabalhar com dados sem precisar fazer testagem a cada novo dispositivo, né? Então, as informações que existem, nós precisamos aproveitá-las, desde, claro, que essas informações estejam, né, numa referência adequada, qualificada, por isso a importância que tem da gente conseguir fazer uma revisão que seja robusta, que tenha qualificação metodológica. Não é procurar no Google um artigo, nem mesmo só procurar no PubMed um artigo. Não é assim que a gente faz todo esse processo, tá? Então, por isso que tem que ter um respeito e um cuidado muito grande para conseguir trabalhar nesse entendimento. Então, uma vez que eu conheço a estrutura química e eu conheço o potencial toxicológico e eu consigo categorizar em baixo, médio e alto, né? Porque, vejam, a minha tolerância
ela é menor, então o meu risco é maior, tá? É isso que a gente consegue ver. Então, nos fornece aqui nós temos uma estimativa, né? Que serve para uma triagem inicial. Esse é o começo. Esse é um caminho para a análise toxicológica, para unir a caracterização química à análise toxicológica, para que eu consiga pensar no meu racional. Eu ainda nem precisei fazer o teste obrigatoriamente. Eu estou estudando e eu estou pensando sobre esse meu dispositivo, os componentes que eu tenho, tá? Então, eu preciso observar essa caracterização primeiro. E aí, frente a essa observação que eu estou fazendo, eu vou, claro, seguir, né? Quando eu estiver já pensando no potencial toxicológico, para dar prioridade para no AEL, e a gente vai falar sobre isso, e PDE, tá? Então, só gravem essa informação que nós já vamos falar sobre ele. Por quê? O que eles vão determinar? Eles vão determinar, né? Qual seria um nível seguro para não ter eventos adversos? E qual é a dose de exposição diária que é permitida? Esses dois elementos, eles são mais fortes do que o TTC. Então, não é que o TTC ele não vai ser usado, não é isso. Ele vai ser o primeiro em que vocês vão trabalhar. Primeiro, vocês vão conhecer o TTC, para que a partir dali vocês comecem a, né, desmembrar o dispositivo para pensar, então, no risco real que ele vem a trazer, tá? Mas a gente não vai falar disso agora, tá? A gente vai esperar um pouquinho, porque depois de olhar na literatura, de ver o conhecido do TTC, nós vamos fazer, então, o cálculo, né, do limiar, então, que é considerado o AET, que é a avaliação do limiar analítico, tá? O AET, ele vai definir quando que um composto ele precisa ser identificado, quantificado e encaminhado para uma avaliação toxicológica. Então, vejam, a gente está decidindo se vai encaminhar para avaliação toxicológica. O que o TTC faz? Ele categoriza e diz qual é a margem conhecida a respeito do limiar toxicológico daquele dispositivo, perdão, daquele material, né? Agora, com AET, nós estamos pensando o quanto que aquele composto que está ali, ele vai trazer risco. E por isso, ele vai precisar ser encaminhado para uma avaliação toxicológica. Então, eu avancei. Ele vai ser um derivado, claro, do TTC, tá? Mas ele vai trazer uma robustez à minha justificativa. Então, ele precisa ser calculado e justificado tecnicamente, tá? Então, a gente vai precisar calcular. Por que ele vem depois do TTC? Porque eu uso o TTC para fazer o cálculo, tá? Eu até ia trazer o cálculo para vocês, pessoal, né? Mas eu acho que só trazer... Eu trouxe alguns cálculos hoje, mas eu sei que isso é um tanto quanto cansativo. Vocês vão precisar fazer essa revisão depois, né? Porque não é algo para uma única aula, para um único momento, para 10 minutos, né? Nós estamos falando de toxicologia um pouco mais avançada, né? Então, minha intenção é trazer para vocês um panorama geral de tomada de decisão, de análise de documento, de interpretação, né? Isso aqui nós estamos falando de um toxicologista, alguém que entenda de toxicologia, e talvez não seja o interesse de vocês, e aí vocês vão buscar um parceiro que entenda sobre isso. Mas, só para vocês terem esse panorama geral. Então, para calcular o AET, que vai ser tão importante para que a gente consiga entender o risco toxicológico,
eu preciso, né, primeiro fazer essa classificação, né, do TTC. Então, eu vou precisar quantificar, que é 1, 2 ou 3. Então, primeiro eu vou fazer essa categorização, né? E eu vou trabalhar nesse cálculo com a frequência de exposição. Então, vejam, não é só um valor que estava ali, ó, por dia que eu tenho. Eu preciso trabalhar com este valor associado com a frequência de exposição. E essa frequência de exposição, ela pode ser mais alta, se ele for o implantável, claro, né? Dependendo do contato que vai ter, então, com esse material a longo prazo. Então, por isso que é tão importante esse cálculo aqui, porque além dele te dizer, né, a respeito do risco toxicológico, ele está associando o risco toxicológico com o nível de exposição, tá? Então, isso vai ser muito importante. E dentro do cálculo dele, também vem a incerteza, tá? Nós vamos falar sobre alguns elementos de incerteza, mas ele também vai estar aqui para ser calculado, tá? Então, por isso que a gente precisa aqui associar que o AET ele traz um fator clínico, tá? Então, ele vai nos trazer o fator clínico. Eu vou ter o TTC, que vai me trazer uma avaliação, então, de risco, e aqui, com o AET, eu tenho um risco clínico com relação àquele material. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, tá? Então, a gente... Claro. Você falou que as pessoas não têm interesse, mas na verdade eu sou toxicologista e eu tenho muito interesse em entender isso. Só que eu entendo que às vezes pode ser um pouco pesado para as outras pessoas entenderem. Mas aí, na verdade, eu tenho várias perguntas, mas talvez elas são muito técnicas. Talvez depois eu possa mandar por e-mail e etc. Claro. E o TTC, toda vez eu troco, toda vez eu troco o nome. Não, tranquilo, a gente precisa ter muita calma, porque são muitas siglas. Então, por isso que eu não quero assustar muito o pessoal, tem mais siglas ainda. Mas a gente faz uma colinha do lado, não tem problema nenhum. O importante é saber o que está falando. Porque na verdade já tem algo, acho que algumas semanas assim que eu estou tentando entender de fato o que é isso, e assim, eu acho que é muito complexo, mas aí ele é como se fosse um... Como é que eu vou conseguir explicar? O TTC ou o AET? O TTC é como se fosse um limite genérico geral, de qualquer tipo de substância. Perfeito, então, é aquele conhecimento, exatamente. E aí tu tá afunilando com a AET e tu vai afunilar mais ainda com PDF. Tá, mas é que assim, a gente sempre vai ter que partir de uma classificação mais genérica, perfeita, né? Perfeito que tá dizendo, né? Para que a gente consiga, então, agora afunilar por um pensamento mais clínico. E agora, depois a gente vai pesar ainda mais para o clínico. É isso que a gente está indo em direção, tá? Porque aqui a gente acabou de trazer a questão da frequência de exposição, que é algo clínico. Tá? Então, ele traz essa robustez. Então, veja que ele depende do cenário clínico de exposição, que é algo que o TTC não pensa, não fala. O TTC leva em consideração apenas, vamos dizer, a estrutura química e potencial tóxico. Ele tá? Mas assim, não vamos eliminar porque a gente precisa do TTC para calcular o AET. Então, é o caminho, tá? É um caminho e a gente vai afunilando nesse caminho. Tá bom. Tá? E aí, o que nós vamos ter, né, é que se estiver o valor acima, tá? E daí a gente já vai ver, né, o que é esse valor acima, mas vocês já podem entender que não está, né, no limiar,
Então, significa que está acima do limiar, que seria adequado para que tu não tenha risco clínico. Se tiver acima do limiar, o que eu vou precisar fazer? Identificar, quantificar e avaliar. Então, aqui vem uma tomada de decisão de que eu vou ter que fazer testagens, tá? Então, é isso que a gente vai começar a ver agora, né? Se eu estiver acima, eu tenho risco clínico. Então, agora nós vamos ter que desmembrar um pouquinho mais isso, tá? Só para a gente finalizar, antes de fazer um intervalinho, né? Que acho importante fazer um intervalo aí no meio do caminho. Um exemplo, tá? Para que a gente consiga enxergar um pouquinho. Como eu disse, eu não coloquei aqui o cálculo todo para não assustar, tá? Felizmente, hoje tem estratégias para conseguir fazer o cálculo, mas cuidado, né? Eu digo sempre cuidado, porque às vezes a gente tem erros graves quando a gente não sabe, né? Então, inteligência artificial é maravilhosa como ferramenta. Tá? Cuidado, tá? Com relação, então, a um exemplo com classe 3, implantável, tá? Então, vamos pegar aqui dentro desse cenário, só para que vocês consigam enxergar, então, essas siglas, né? Então, aqui, esse limiar toxicológico, que vai analisar a estrutura química e o potencial tóxico que tem, tá? Não estamos pensando no indivíduo. Ó, estamos pensando no quê? No polímero que está compondo esse dispositivo, tá? Então, para esse polímero, é conhecido que o TTC é 120 microgramas por dia, tá? Então, eu tenho essa informação sobre ele. Quando eu tenho já de posse do TTC e calculo, então, o AET é um limiar analítico. Portanto, ele vai acoplar as informações clínicas de exposição. Então, significa que, tá? Existe, então, nesse limiar, 120 miligramas por dispositivo. Este é o limiar que é conhecido para dispositivos com este polímero. Essa é a informação que nós temos aqui. Faço a caracterização, a análise do meu composto A, tá? Então, agora eu tenho 2 compostos que estão aqui fazendo parte do meu dispositivo. Faço, então, a caracterização do composto A. O composto A vai ter um AET de 150 miligramas por dispositivo. Enquanto o composto B, ele vai ter 40 miligramas por dispositivo. Tá? Estes compostos, eles vão estar fazendo parte da estrutura polimérica. O que eu consigo concluir a respeito do composto A e do composto B? Bem simples, bem básico. Composto A está abaixo ou acima do AET? Acima. Está acima. É bem óbvio mesmo, tá? Composto A está acima, né? E o composto B? Está abaixo, certo? É bem simples assim. O que eu vou fazer com relação ao composto A e o composto B daqui para frente? Os dois eu preciso tratar de forma igual? Não. Porque o composto A, ele está acima do AET. Portanto, o composto A, ele traz riscos. Eu preciso identificar, eu preciso avaliar, eu preciso quantificar o que tem aqui que faz com que esteja acima do limiar. E eu vou precisar, nessa avaliação toxicológica, identificar se vale o risco para obter benefício. Eu vou seguir para caracterizar esse composto A e tentar desmembrar para conseguir entender se ele pode ficar aqui ou se eu vou ter que trocar por um outro composto, porque esse composto não vai estar aqui.
Digamos que seja conjunto, né? Ou se eu estiver decidindo se eu quero esse composto ou esse composto, bom, aí isso também pode fazer diferença, tá? Já o composto B está abaixo do AET. Então, o que eu vou fazer? Documentar, e eu não preciso fazer a avaliação individual dele. Por quê? Porque eu tenho a justificativa de que, de acordo com o TTC adotado, no cálculo do AET e na frequência de exposição clínica que já é consolidada, o meu composto B, ele demonstra que está abaixo do limiar. E por isso ele não vai trazer riscos clínicos de exposição para esse paciente. E aí eu não preciso fazer uma avaliação individual desse composto. Eu consigo justificar, tá? Dessa forma, a gente vai trabalhando com os compostos para que a gente consiga construir a nossa estratégia, tá? Então, é trabalhoso? É trabalhoso. Porém, vai trazer a segurança necessária e pode isentar outros testes que seriam também muito custosos, dispendiosos e poderiam trazer uma série de outros problemas, tá? Então, o ideal é que a gente consiga construir essa linha de raciocínio. Tranquilo para vocês esse exemplo, pessoal? Estou com uma dúvida, licença. Esse Claro. TTC adotado, ele é daquele caso que fala que é o predicado? Pegou do predicado ou não tem nada a ver? Pode pegar sim, tu pode pegar do predicado, né? E daí tu vai normalmente, né, fazer essa identificação junto à literatura, né? Tu sabe qual é a composição dele, né? Qual é a composição química do material que está lidando. Tu não sabe necessariamente todos os elementos que podem ser, né, desmembrados a partir dele, os compostos que estão dentro dele. Ou se tu sabe os compostos, tu consegue estabelecer um cálculo. Mas é isso aí. Aí o AET vem do meu produto mesmo, vem da minha matéria-prima. É isso? Não, tu pode calcular também. Porque tu vai calcular ele a partir do TTC. O que vem do teu produto é esse composto A e esse composto B que tu vai fazer o comparativo. Tu estás aqui estabelecendo uma referência. Referência. Eles são Entendi. referências para que tu possa, né, ter os compostos dentro do teu produto e aí comparar, porque aí tu vai montar a tua estratégia. Porque aí o Né? composto A e o composto B veio de resultado lá da caracterização química. Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Como eu falei, dificilmente a gente isenta para que a gente consiga seguir adiante com mais segurança, né? Principalmente hoje trabalhando tanto com a questão da avaliação de risco, né? Porque na avaliação de risco tu consegue fazer cálculo, né? A caracterização química hoje se tornou um elemento chave, tá? Então, eu não vou dizer que não dá, eu só vou dizer que tu tem que ter muita certeza para dispensar a caracterização química, tá? Então, é complicado. Professora, Certo? Pode eu falar. também tenho uma dúvida. Por Uhum. exemplo, um equipamento de pressão, que a gente diagnostica pressão. Qual o racional de caracterização química que eu precisaria ter, por exemplo? Eu teria que ver o composto mesmo que está no Tá aparelho. falando, tu tá falando de um equipamento de pressão, tipo mapa, por exemplo? Pode Isso? ser qualquer um nesse Tá. sentido. Mas aí, o único elemento de contato que tu vai ter é o esfingo, né? Uhum. Tá? E aí, toda a questão que a gente precisa pensar é a natureza do contato e a duração. Uhum. Então, a natureza do contato dele vai ser apenas o braço pele íntegra. Daí, no braço pele íntegra, tu dificilmente vai ter elementos, né? Não é que não vai ter, a gente vai ter que fazer, né, a análise. Mas, de qualquer maneira, o que mais preocupa nisso, né, apesar de que tu vai ter ensaios, né, de biocompatibilidade que podem ser exigidos,
até porque tu vai para uma avaliação mais em metro, orquestra, né? Tu vai para um outro processo em que a prioridade inicial vai ser outra. E aí tu vai ter um olhar diferente de certificação do dispositivo com um acessório que é o esfingo, né? Em pele íntegra. Eu te diria que é o menos problemático para a gente conseguir trabalhar, porque tu não vai ter uma exposição prolongada e a tua natureza de contato é pele íntegra. Então, tá super fácil para tu dispensar a maioria das testagens, né? Porque tu não vai ficar muito tempo, tu não tem contato de natureza, de mucosa, né? Então, assim, pelo menos mucosa ou interna, tá? Então, é bem mais simplificado para a gente conseguir fazer. Inclusive, o relatório é bem mais simples. Entendi, professora. Obrigada. Tranquilo. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Bom, então vou fazer um intervalinho, tá, pessoal? E daí a gente entra na avaliação toxicológica, então, do risco, tá? Que é a próxima, né? A gente vem falando dela aqui, né? Estávamos conversando a respeito de que a gente precisa chegar nessa avaliação, né? Que as duas, elas estão encadeadas, e aí, então, nós vamos falar dela em mais cálculo, tá? Eu sei que hoje está bem pesado, mas espero que fique um pouco mais claro para vocês. Daqui a um pouco a gente faz um exercício para ver o quanto que vocês fixaram, mas a intenção é vocês conseguirem ver um caminho, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha em alguns exemplos depois, para que vocês possam enxergar um pouquinho melhor esse caminho, tá? Vamos fazer um intervalinho, então, de uns 15 minutinhos, voltamos às 8h45, tá? E daí, depois, a gente vai até o final. É daqui um pouquinho, então, pessoal.